Amados, enquanto testemunhamos as últimas energias 3D deixando definitivamente o planeta Terra, presenciamos também o erguimento dos últimos véus que encobriam a consciência de cada encarnado. É o final de um tempo de transição e também da queda do domínio das trevas, não somente neste sistema solar, mas em toda a galáxia. Estamos sentindo a expansão rápida da consciência, a ponto de entender hoje muitas coisas que antes não era possível compreender. Sim, você não é mais o mesmo de ontem, e também não será amanhã o mesmo de hoje. Que tempos incríveis estamos vivendo. Que oportunidade maravilhosa poder estar encarnado aqui, exatamente nos tempos finais da transição planetária. Muito se tem falado sobre a terceira dimensão. Foi dito que na terceira dimensão nada é real, pois tudo é ilusão, tudo é holografia. Em cada situação e em cada consciência sempre há parte da verdade. Não existe verdade absoluta na 3D. Mesmo assim, as almas encarnadas na Terra viveram a ilusão como se fosse de fato real. Era preciso sentir a intensidade de cada experiência vivida, pois a alma leva consigo apenas o seu corpo etérico, e é nesse corpo que o sentir deixa suas impressões. Também é no corpo etérico que ficam todas as lembranças, todos os registros e toda a bagagem que vai formar um novo corpo físico em cada reencarnação, como se fosse uma matriz que imprime uma cópia sua. Por isso, em cada reencarnação, a alma desenvolve um corpo com tendências para certos hábitos, pois lá estarão suas provas e seus desafios que a acompanharão na nova jornada na fisicalidade. Encarnados e desencarnados sempre estiveram interligados pela mesma consciência, sendo que a única diferença, além da dimensão, terceira e quarta, foi a constituição física da terceira dimensão para a etérica da quarta dimensão. Mas as frequências nunca deixaram de se interligar entre si. Isso explica tanto o auxílio por parte dos desencarnados em estado mais elevado, como as obsessões pelos habitantes do umbral grosso. Graças à providência divina, os olhos do corpo físico não podem ver as entidades umbralinas, a não ser em raras oportunidades, e somente pelos encarnados possuidores da mediunidade da clarividência. Mas vocês que têm conhecimento das leis divinas que regem este planeta de provas e expiações, entendem como funciona a roda das reencarnações e também as leis de ação e reação. Sabem e têm experiências da interligação das almas entre a 3D e a 4D. Sabem que obsessores sempre estiveram presentes na vida dos encarnados, muito mais do que se possa imaginar. Este grande ciclo 3D está se fechando agora. Estamos passando pelo final da transição planetária e uma nova Terra está surgindo. Estamos deixando para trás o mundo de provas e expiações. Isto significa que as trevas não terão frequência na quinta dimensão e não poderão mais conviver com os humanos da nova Terra. Seu tempo aqui terminou. Estamos trazendo informações sobre esta transição desde o ano de 2016. Dizíamos lá que estava chegando o tempo da desconstrução da velha Matrix 3D. Foram 3 anos intensos, onde muitos encarnados fizeram esse processo em suas consciências. E em 2019, iniciou-se um tempo de reconstrução do novo eu encarnado. Ou seja, uma nova consciência substituiu a velha Matrix. Uma parcela importante da humanidade conseguiu passar pelo processo.
em 2020, nos foi revelado que a limpeza da Terra estava em plena ação. Nenhuma energia de baixa frequência poderá passar pelo portal dimensional da quinta dimensão. Como sabemos, o astral da Terra é uma vasta área que abrange a psicosfera do nosso planeta, muito além daquilo que conhecemos como regiões umbralinas. Coloquei como parâmetro uma pirâmide em forma de hierarquias. A limpeza começou pelo topo da pirâmide. Lembramos aqui que na parte superior dessa pirâmide não há desencarnados. Estes ficam restritos às faixas do umbral, que se pode dividir em 3 partes: umbral alto, umbral médio e umbral baixo, também conhecido como umbral grosso. As entidades do topo da pirâmide não tinham a permissão para encarnar na Terra. Por isso se utilizaram de seus conhecimentos para criar raças híbridas com os humanos, a fim de ter seus representantes dentro dos comandos hierárquicos na superfície entre os encarnados. Já falamos sobre isso anteriormente. Tais híbridos encarnados recebiam uma programação fiel aos comandos dessas entidades. Como se fosse um programa de computador, podia ser atualizado constantemente. Isso era feito enquanto ele dormia, pois a alma sai do corpo enquanto se dorme. Nestes últimos 350.000 anos, a humanidade da Terra ficou refém desse programa criado e executado pelos da não-luz. Sugiro que leiam alguns textos anteriores que tratam desse assunto de hoje. Não vou citar todos, mas alguns são suficientes. Procurem no Google por "O Criador deu o basta", "Os umbrais estão sendo esvaziados", "A limpeza chegou ao nosso quintal", "O backup das trevas". Coloque o meu nome no final de cada título para direcionar na busca. Prosseguindo no tema de hoje, dizemos que a limpeza no topo da pirâmide foi descendo até chegar nos umbrais. O umbral grosso foi esvaziado há pouco tempo. Em 2021 começou a limpeza na crosta terrestre, ou seja, entre os encarnados. Todos os representantes híbridos que ocupam cargos de comando entre os encarnados deverão ser removidos. Este processo já está bem adiantado, mesmo que você nem perceba. Quando transcrevi aqui uma canalização com o título "O Backup das Trevas", foi uma pequena explanação de como as coisas de fato acontecem. Foi mostrado que não é uma simples remoção física. Há toda uma estrutura mental e psíquica muito complexa que vai além da matéria. Envolve implantes primários que funcionam como gatilhos automáticos. Por isso esses híbridos continuam aplicando o seu programa, mesmo não recebendo mais tais informações do topo da pirâmide. Mas hoje, preciso passar para você mais uma parte desse processo da finalização da limpeza energética da Terra. Quando dizemos que o umbral grosso do astral foi varrido, estamos crentes que as entidades obsessoras não estão mais ativas. E isso é a lógica. Então por que muitos de vocês ainda sentem a presença de obsessores? Essa dúvida parece que agora está sendo esclarecida. A tal programação implantada nos híbridos sempre foi feita também nos demais seres humanos. Quando se fala de implantes primários, sabe-se que é obra da ciência dos trevosos. Todos os encarnados já nascem com pelo menos 3 implantes primários. Um é para controlar a mente, outro controla pela raiva, e o terceiro, pelo medo. São denominados primários porque não são físicos. São programas implantados na consciência de cada um. Mesmo que antes havia de fato certas entidades obsessoras, na maioria das vezes eram essas holografias que atormentavam os encarnados. Pareciam tão reais que não havia como refutar tais fatos. Com certeza, as trevas
sabendo que o tempo final chegaria, já prepararam tudo a fim de continuar, por pelo menos mais algum tempo, o seu domínio sobre os encarnados. Agora, tais implantes não são mais abastecidos, mas continuam rodando a sua programação antiga. Tomar conhecimento disso desconstrói a crença de que somos atacados por entidades espirituais. Não, você não está mais sendo atacado por um obsessor. Você está sendo sugestionado através desse programa. Parece real, mas não é. Você só precisa entender isso e deixar de sentir medo. Como pode sentir medo de algo que não existe de verdade? Tudo não passa de uma projeção da sua mente, pois o programa te faz sentir algo que já está implantado na sua crença. E se tudo não passa de uma projeção, está na hora de deixar ir a velha crença. Lembre-se de que somos co-criadores da nossa realidade. Você cria aquilo que acredita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca essa frase foi tão importante como agora. Poderia citar outra. Conhece-te a ti mesmo e tu te salvarás. Agora a nossa consciência começa a se alargar, pois seus véus estão sendo retirados. Mas depende de cada um absorver tais verdades. Enquanto você temer conhecer a verdade, vai estar sob o comando da programação que te impuseram. Saia da Matrix. Dissolva conscientemente tais implantes primários. Você não tem nenhum obsessor te perseguindo. A sombra que vês é apenas uma holografia projetada para te assustar. Quanto mais rapidamente você se livra desse programa implantado, mais rapidamente chegará na frequência da nova Terra. Você pode mudar esse quadro. Somente você pode mudar a si mesmo. Uma consciência liberta jamais será aprisionada novamente. Eu sou Vital Froese. E minha missão é o esclarecimento. Namastê.